Fala pessoas, tudo bem? Mais uma videoaula, agora falando sobre uma temática de grande importância na biologia, que é genética, nossa querida genética. Eu, mais uma vez aqui, professor Adalto Neto, sempre com você, sempre trabalhando os principais conteúdos dentro da genética. Só que agora, pessoas, nós vamos trabalhar especificamente uma área da genética que nós chamamos de interação gênica. Não se esqueça que quando a gente fala da interação gênica, nós falamos de um tipo de herança que está diretamente ligada a uma interação de mais de um par de fatores que determina a mesma característica. Então, quando nós estudamos a interação gênica, nós estudamos um tipo de caráter onde, não se esqueça, eu tenho mais de um par de fatores que irá determinar a mesma característica. Nesse caso, na interação gênica do tipo herança quantitativa, a gente tem uma interação de genes que vão adicionar, preste atenção no que eu estou falando, vão adicionar o fenótipo. Então, nessa interação, por exemplo, a gente vai adicionar uma quantidade de expressão fenotípica, quando essa característica ela está vinculada à pigmentação, pigmentação de um fruto, pigmentação da pele, altura, massa, enfim. Então, nós temos algumas características que são quantificadas, certo? Diante disso, quando nós estudamos a interação gênica, ajustando aqui o meu vídeo para mostrar para vocês e ainda ficar do ladinho de vocês, quando nós estudamos a interação gênica, portanto, do tipo herança quantitativa, que também a gente chama de um tipo de herança conhecida como multifatorial, nós temos aqui heranças que são definidas por genes que são chamados de aditivos. Então, os genes aditivos serão os chamados genes dominantes. Então, quando a gente pega, por exemplo, um par de fatores, esse par ele tem os seus alelos dominantes, os dois pares de fatores, nesse caso aqui, já que eu estou tratando de uma interação, então eu tenho dois pares de fatores. Pegando, portanto, nesse caso, na cor da pigmentação da pele, pegando, por exemplo, os alelos Nzão e o Bzão, são os dois alelos que vão determinar, portanto, a máxima e a mínima pigmentação da pele do indivíduo. Como trata-se de um caso de interação, então, nesse caso com dois pares, eu terei sempre um fenótipo que é máximo, que é aquele fenótipo que vai determinar, por exemplo, a pigmentação máxima da pele, como no caso do fenótipo negro, e tem um fenótipo mínimo, que é aquele que vai determinar uma produção mínima de, de pigmentação da pele de melanina, que é justamente o fenótipo branco. Como nós temos dois pares de fatores, lembre-se sempre disso. Para dois pares de fatores, dois genes, não é, que são híbridos, nós vamos ter, portanto, uma tabela de encontros gaméticos, como vocês veem aqui, aqui abaixo, uma tabela de encontros gaméticos que vai determinar, por exemplo, a variabilidade de genótipos em F2. Lembra, na segunda geração filial, quando nós cruzamos os heterozigotos, como Mendel, lá na base mendeliana, havia previsto, ao cruzar F1 com F1, que são os heterozigotos, nós temos o máximo de variabilidade genotípica aí determinados, tá certo? Então, como nós temos aqui 16 encontros gaméticos, sempre assim, vocês vão lembrar que, sempre assim para dois pares de fatores, que o negro, ele sempre será o genótipo totalmente dominante. Então, quando a gente fala do fenótipo negro, que é definido aqui pelos alelos dominantes, a gente tem a pigmentação máxima da pelagem, nesse caso humana. Já o fenótipo de um branco, ele é o fenótipo com a recessividade dos alelos. Por quê? Porque os alelos excessivos, eles não são aditivos. Portanto, eles são chamados de não aditivos ou não efetivos. Esses alelos, eles vão determinar uma pigmentação mínima.
Não quer dizer que o indivíduo branco ele seja albino. Cuidado, ele apenas não tem a, por exemplo, a quantidade de pigmento satisfatório para que haja uma produção, né, de melanina a ponto de você ter uma proteção, não é, mais, vamos dizer assim, uma proteção mais segura contra a radiação solar. Mesmo sendo branco, é claro, ele ainda é melhor do que o albino. O albino é uma disfunção genética onde não há a produção do pigmento, é diferente. Observe que você tem, portanto, um negro e você tem, portanto, um branco, certo? E, claro, a variabilidade entre esses genótipos vai determinar variações entre pigmentos. Então, você vai ter aqui os pigmentos, por exemplo, mulatos escuros, os pigmentos que vão compor os mulatos médios, os mulatos claros e os brancos. Então, nós vamos ter, portanto, cinco fenótipos descritos: o negro, o mulato escuro, o mulato médio, o mulato claro e o branco. O mulato médio, inclusive, a gente vai perceber que ele é determinado, por exemplo, pelos heterozigotos, porque eles vão ter dois aditivos e dois não aditivos. Assim como eu tenho também outros genótipos que vão definir o chamado mulato médio. Por exemplo, Nzão, Nzão, Bzinho, Bzinho, eu tenho dois aditivos e dois não aditivos. Nzinho, Nzinho, Bzinho, Bzão, Bzão também são dois não aditivos e dois aditivos. Então, o que mais importa aqui não é o genótipo em si, mas a quantidade de alelos dominantes, certo? Se eu tenho todos os dominantes, o negro. Se eu tenho três dominantes e um não aditivo, recessivo, como esse aqui, eu já tenho um mulato escuro. Se eu tenho os seis genótipos aqui, né, 6 de 16, que são, por exemplo, mulatos médios, eu tenho os dois aqui, né, o chamado mulato médio, dois aditivos e dois não aditivos. E o branco? O branco é o recessivo total, porque ele não tem nenhum aditivo. Já quem tem um aditivo só, ele é chamado de mulato claro, certo? Então, quando a gente analisa, por exemplo, aí esse genótipo, esses encontros genotípicos, nós encontramos, portanto, cinco fenótipos aí que são definidos como os fenótipos para a pigmentação da pele. Então, quando a gente faz a análise desses fenótipos, a gente pode entender, inclusive, através da expressão 2N mais 1, que o número de classes fenotípicas será justamente igual ao que a gente chama de número de alelos. Nesse caso aí, eu tenho dois pares de alelos. Se eu tenho dois pares de alelos, eu terei, portanto, quatro, quatro alelos mais um, que vai dar justamente o número de cinco fenótipos. Tá certo? Então é assim que a gente define a chamada pigmentação da pele, pessoas, através do que nós conhecemos como, né, um tipo de herança chamada de interação gênica por quantificação dos seus alelos dominantes. Na página 104, né, do nosso módulo 2, a gente tem uma questão que vai justamente mostrar como a gente vai fazer essa distribuição relacionada a, por exemplo, a um determinado tipo de quantidade de alelos para um determinado caráter, e nesse caso aí vai ser um caráter definido por seis alelos, ou seja, três pares de alelos. Então, na questão da página 104, a gente faz um exercício mostrando uma determinada herança que tem, portanto, sete classes fenotípicas. Então, você tem dois extremos, né, e cinco intermediários. Portanto, quando a gente faz esse tipo de análise, o número de fenótipos sempre será igual a 2N mais 1, que nada mais é do que o número de alelos, que nesse caso aqui a gente vai encontrar. O número de fenótipos no exercício da página 104 é de 7. Então, você tem um texto aí cujo número de fenótipos é igual a 7. Então, você tem 7 igual a 2N mais 1, 2N igual a 6, portanto, N são três pares de alelos que determinam essa característica. Se são três pares de alelos, então, por exemplo, você tem, vamos supor, o Azão, Azinho, você tem o Bzão, Bzinho, você tem
o Czão, Czinho. O indivíduo que tem a pigmentação máxima, o indivíduo que tem a cor máxima do fruto, a pigmentação, enfim, a depender do tipo de caráter, por exemplo, nesse caso, os extremos são o Azão, Azão, o Bzão, Bzão e o Czão, Czão. Já o Azinho, Azinho, o Bzinho, Bzinho e o Czinho, Czinho são representativos. Aí é o genótipo representativo da quantificação mínima. É importante a gente lembrar também que quando a gente estuda a genética do tipo interação gênica, algumas expressões podem facilitar os nossos cálculos. Aqui a gente já tem uma questão mais específica de alguns vestibulares que são um pouco mais, né, que trabalham a biologia de uma forma mais específica. Então, se a gente quiser identificar a frequência dos fenótipos extremos, como o que a gente acabou de ver, nós podemos usar a expressão 1 sobre 4 elevado a n. Por exemplo, nesse caso aqui, né? Se a gente pega esse exemplo aqui, da cor da pigmentação da pele, 1 sobre 4 elevado a n será igual a 1 sobre, nesse caso, eu tenho 16 genótipos que vão determinar, por exemplo, as variações fenotípicas. Então, 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado, não é, pessoas? Então, 4 elevado a n é igual a 4 elevado ao quadrado. Logo, basta que você pegue aqui os expoentes, n, portanto, vai ser igual a 2. São dois os pares que determinam, estão aqui eles, dois os pares que determinam, por exemplo, o, o caráter cor da pigmentação da pele. Certo, pessoas? É assim que a gente vai trabalhar, portanto, né, vamos analisar aí as nossas características, né, quando estamos fazendo uma questão sobre pigmentação. Legal? Agora, fazendo um outro exercício também da página 104, deixa eu organizar aqui a minha câmera, organizando a minha câmera, perdão, mexi questão, perdão, mexi aqui na questão, agora sim, organizando a minha câmera, vocês vão justamente vão poder ler, né, tranquilamente, vão poder ler tranquilamente aí. Deixa eu só passar aqui, por exemplo, vamos lá, lendo essa questão comigo, certo? Admita que nessa espécie vegetal, as plantas mais altas, então vamos lá, sempre lembrando dos fenótipos extremos, as plantas mais altas têm 2,80 m de altura e as mais baixas têm 1 m. Então a gente tem aqui um tipo de interação gênica, onde vai haver variações alélicas de aumento de altura. Então trata-se de um caso de herança quantitativa, ou também chamada de herança multifatorial. Na planta de altura mínima, fenótipo residual, que é o recessivo, observe que eu já tenho aqui uma identificação do número de alelos que define a característica. Então, nós temos aqui 3 pares. Né? Não há nenhum alelo aditivo. E na planta de altura máxima, há 6 alelos aditivos. Então, a gente já sabe que a altura mínima ela tem esse genótipo e a altura máxima tem esse genótipo. Portanto, a gente pode detectar a seguinte análise. Observe, a planta de altura mínima tendo 100 centímetros e ela sendo definida por 6 alelos excessivos, ela está diretamente ligada à planta de altura máxima que tem 2,80 m, 280 centímetros e que tem 6 alelos dominantes. Observe que, para que a planta de 100 centímetros de 1 m cresça o equivalente a ficar com a altura máxima de 280 centímetros, então ela tem que ganhar 180 centímetros. E para isso ela precisou adicionar 6 alelos aditivos. Se você pega o 180 e divide por 6, você tem a quantidade, portanto, de altura cada alelo aditivo determina, certo? Essa é uma análise importante quando a gente estuda a herança quantitativa, identificar, portanto, cada alelo, o quanto de adição, nesse caso para a altura, a gente consegue fazer, quanto de adição a gente tem com relação ao alelo dominante. Diante disso, pessoas, é importante que a gente entenda o seguinte: quando a gente analisa, vendo aqui, dando um jeitinho,
no pronto, no meu vídeo, quando a gente analisa, portanto, a planta de altura mínima, perdão, quando a gente analisa a planta de altura mínima e a planta de altura máxima, agora a gente identifica as alturas das plantas. Então, se eu pego uma planta 1, que tem, por exemplo, azão, azão, bezinho, bezinho, cezão, cezinho, você tem 3 alelos aditivos. Se você tem 3 alelos aditivos, observe que cada alelo aditivo vai adicionar 30 centímetros na planta, como a gente já identificou. Então, se eu tenho 30 centímetros com mais 30, 60, com mais 30, 90, se a altura mínima é de 100 centímetros, então essa planta terá, portanto, né, um aumento de 90 centímetros. Se ela vai ter um aumento de 90 centímetros na altura dessa planta, então essa planta ela vai ter, claro, né, um valor de 180 centímetros, ou 1,80 m de tamanho. No caso da planta 2, você tem azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezão. Você tem 4 alelos aditivos. Se são 4 alelos aditivos, você vai aumentar a altura em 120 centímetros. Se o mínimo é 100, então essa planta ela terá 220 centímetros, ou 2,20 m de altura. Certo? É assim que a gente vai analisando, nesse caso, a altura das plantas. Uma outra questão, essa questão também uma questão importante, tá? Uma questão um pouco mais complexa, né? Onde a gente vai analisar, por exemplo, não é, como a gente pode calcular, através da herança quantitativa, dos cálculos relacionados em genes que são aditivos e não aditivos, a gente vai aí poder quantificar, identificar, por exemplo, né, o que se pede em função do texto. Então é importante a gente entender o texto para saber o que é que se quer. Em uma criação de bodes, o criador encontrou animais de mesma idade e mesma dieta, pesos variando entre um mínimo de 60. Então você já observa que se eu tenho um peso mínimo de 60 quilos e um máximo de 140, então provavelmente eu terei um caso de interação gênica do tipo herança quantitativa. Quantos machos de peso máximo eram cruzados com fêmeas quando, né? Com fêmeas de peso mínimo, ele obtinha uma linhagem com peso intermediário, aproximadamente 100 quilos, entre 60 e 140, então você tem 100 quilos de variação, né? 100 quilos de herança intermediária, não é, com relação aí a essa criação de bodes. Entre 60 e 140, então você tem uma média de 100. Então observe que se você tem uma média de 100, né, de 60 quilos para 100, aumentamos 40 quilos, e de 100 para 140, aumentamos mais 40 quilos. Então eu tenho uma herança aí que é intermediária. Se essa herança é intermediária, nesse momento ali, com 100 quilos, você tem um indivíduo que apresenta um número de aditivos igual ao número de não aditivos. Não se esqueça sempre desse dado. Eu tenho os extremos, o máximo e o mínimo, e tenho o intermediário, que é feito pelo quantitativo de aditivos e dominantes, que é igual aos excessivos. Ao cruzar machos e fêmeas dessa linhagem intermediária, o criador obteve uma geração F2 que vai apresentar todos os fenótipos genótipos possíveis, com 1.024 animais, dos quais apenas um pesou 140 quilos. Quantos pares de alelos devem estar envolvidos na determinação do peso desses animais? Então a gente pode resolver essa questão de várias formas. Uma das formas que a gente vai escolher é justamente utilizando, não é, aquela expressão 1 sobre 4 elevado a n. Então, quando a gente faz 1 sobre 4 elevado a n, a gente vai obter o número de total de genótipos em F2, que foi de 1024. Sabendo que 1 sobre 4 elevado a n é igual a 1 sobre 1024 e que 1024 é 4 elevado à quinta potência, então a gente vai achar n tranquilamente. O n ele vai ser igual a 5 pares. Se são 5 pares, então eu vou ter azão, azinho, por exemplo, bezão, bezinho, cezão, cezinho, dezão, dezinho, ezão, ezinho. São 5 pares, e aí a gente faz a análise dessa interação. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, pessoas? Tudo certinho? Beleza? Portanto, nessa nossa aula,
de herança quantitativa, né, nós aqui analisamos as heranças que são definidas por alelos que são dominantes, alelos que são aditivos. E a partir daí, claro, se você quiser analisar uma herança quando há mínimos e máximos em relação aos fenótipos e heranças onde há um fenótipo intermediário, não se esqueça que os alelos dominantes eles vão adicionar fenótipo, enquanto que os alelos excessivos eles vão adicionar menos, eles são os não aditivos ou não efetivos. Tudo bem? Valeu? Herança intermediária, se liga. Mais dificilmente um tipo de questão como essa cairia numa prova como a do Enem. Mas, com certeza, em outros vestibulares mais específicos, sim, essa prova ela poderia conter uma questão de herança intermediária. Valeu? Um forte beijo, até a próxima. Tchau, tchau.